Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas, né? Nosso curso de eletricista pela Energisa Treinamentos. Bem, galera, é o seguinte, na aula anterior nós aprendemos sobre as grandezas elétricas, resistência, tensão, corrente, potência, né? A gente comentou sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre circuitos elétricos, né? Circuitos paralelos, circuito série, circuito misto. Beleza, vamos lá. Bem, aqui, senhores, nós temos o seguinte. Nós temos dois circuitos elétricos. Nós temos um circuito série ao lado esquerdo, né? E nós temos o circuito paralelo ao lado direito. Então, é o seguinte, você tem uma fonte de alimentação, no caso uma bateria, né? Uma bateria de 1,5 volts. Você tem uma chave por onde permite a passagem dessa carga, né? Dessa corrente. E você tem as cargas, né? Duas lâmpadas aí. E você nota o seguinte, quando o circuito for em série, igual do lado esquerdo, né? A corrente vai ser igual para todas as lâmpadas, ou seja, eles terão correntes iguais. Tem um detalhe nesse circuito, que o circuito série, se uma das lâmpadas queimarem, ele para de funcionar, porque você interrompe a passagem de corrente. Em compensação, a tensão ela se divide. Se for 2 resistores, se divide em 2 partes. Se for em 3, se divide em 3 partes. Por exemplo, se a tensão ela é 10, né? No caso aqui desse circuito série, a tensão para cada resistor vai ser 2 volts. Ok? E a corrente vai ser igual. Vamos lá para o circuito paralelo. No circuito paralelo, a corrente ela se divide e a tensão ela é igual para todos. Como nós tínhamos comentado no caso anterior, se a tensão fosse 10, a tensão em cada resistor seria 10 também, tanto na primeira lâmpada quanto na segunda. E o que mudaria? A corrente. A corrente, nesse caso, no circuito paralelo, ela se divide em dois. Né? Se a corrente que está passando é 1 ampere, então ela vai se dividir em 2, vai ficar meio ampere para cada resistor. Ok? Então, nas instalações elétricas de residências, geralmente todos os circuitos são em paralelo, porque tudo precisa de 220 para funcionar, não é? Se a gente dividir por 2, vai ficar 110. O que vai acontecer aqui? As lâmpadas vão ficar mais fracas. Né? Muito cuidado com isso. Pode acontecer essa troca, né? O camarada vai ligar em paralelo e de repente ele liga em série. Acontece. Vamos lá dar continuidade. Aqui, senhores, novamente, é só para ficar mais clara a ideia, viu? Circuito série, tensão se divide, corrente igual para todos. Novamente, uma demonstração aí, ó. Eu comentei, né? No caso de uma pilhinha dessa aí de corrente contínua, você tem 1,5 de tensão nela. Então, dividido por 2 vai ficar 0,75 para cada lâmpadazinha dessa, né? E a corrente ela é igual para todos. Não esqueça disso. Circuito série, a corrente é igual para todos. Tensão se divide. Seguindo, senhores. Bem, aqui eu me aventurei para fazer esse desenho, né? Criei ele aqui rapidinho no Paint. E você tem um circuito de
Imagine que você vai ligar várias lâmpadas, né? Uma festinha de São João, né? Você precisa colocar aquela fita de luminárias ligadas, né? Aquela linha de luminárias. E aí te pediram para fazer isso, né? Então elas estão todas em paralelo, viu, senhores? Elas irão ficar ligadas de acordo com essa forma que eu coloquei aí, né? Você tem a tensão da rede, né? Que é 220, né, volts alternado, uma frequência de 60 Hz, um fio fase, um fio neutro, né? Que no momento presencial vocês irão conhecer com mais detalhes. Geralmente a fase ela vai sempre no meio do interruptor, viu? Não sei se você viu lá o interruptor simples de uma seção, ele possui dois parafusos, um no centro e um outro na extremidade. No centro vai sempre a fase, e na extremidade vai sempre a saída que vai para as lâmpadas, que a gente chama de retorno. Ok, senhores? Nesse caso, eu tenho aí o circuito paralelo. E no circuito paralelo, o que se divide? A, a corrente. Né? A corrente se divide aí, no caso, 4 resistores, 4 lâmpadas, 4 cargas. Ela irá se dividir por igual. Ok? Se a corrente for 1 ampere, que está passando aí, dividido por 4, vai ficar 0,5 ampere. Né? O que sai de corrente é igual ao que sai e chega no terminal neutro, né? Ou seja, vai estar passando por ali 0,25 ampere. Uma tensão em cada resistor de 220 volts alternado. Bem, gente, era só isso que eu tinha para hoje, né? A nossa aula curtinha, rapidinha, né? Para vocês ficarem mais antenados nesse mundo gigantesco da elétrica. Até a próxima, gente. Tudo bem? E falando um pouquinho só da nossa referência, né? O livro é esse aí. Se vocês quiserem, entre em contato comigo por WhatsApp ou mandem e-mail ou deixem um comentário que eu posso compartilhar com vocês. Aguardo vocês até a próxima aula. Até mais.